Assim, preciso falar de antemão que, para os sindicatos agirem conforme o conteúdo constitucional previsto nos incisos 3 e 6, no âmbito das negociações coletivas e no uso da autonomia privada coletiva, está ali presente uma função meramente representativa, quando cabe aos sindicatos representar os interesses dos trabalhadores das categorias econômicas e profissionais, no âmbito administrativo e judicial, seja individual, seja coletivamente. E que o inciso 6 determina ser obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas. Significa dizer também que os sindicatos, conforme o mandamento constitucional, não detêm o direito que representa, são meros sujeitos representativos dos interesses das categorias que estão ali, sendo, por estas entidades associativas, representados. Esta interpretação precisa ser dada também de forma sistemática, é a melhor hermenêutica, com base no texto constitucional, uma vez que o artigo 7º, no inciso 26 da própria Carta Maior, reconhece as convenções e os acordos coletivos como o resultado do procedimento negocial, como fontes formais autônomas, tratadas por sujeitos privados, com conteúdo de norma de ordem pública. Assim que a finalidade do direito do trabalho, e, consequentemente, na melhor aplicação, penso eu, e com respeito à máxima vênia aos posicionamentos contrários, terá sempre que ser no sentido de estabelecer uma melhoria da condição social do trabalhador. Ou seja, o resultado da convenção e o resultado da negociação coletiva, quando o Estado concede aos particulares, por meio da autonomia privada coletiva, uma concessão para, por meio de um procedimento negocial, estabelecerem fontes formais autônomas de direito do trabalho, vai ser no sentido de estabelecer condições de trabalho mais favoráveis àquele conteúdo mínimo já previsto em lei. Ou seja, é uma função promotora social, porque esta é a finalidade do direito do trabalho prevista no caput do artigo 7º da Constituição da República. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da condição social do trabalhador. Estamos diante aí do elemento teleológico da norma constitucional. E também, na melhor hermenêutica, penso eu, em agasalhando ao princípio da norma mais favorável. Deve-se levar em conta também que, segundo a própria norma constitucional, existem ressalvas. Tais ressalvas estão presentes nos incisos 6, 13 e 14 do próprio artigo 7º da Constituição. Redução de jornada, redução de salários, compensação de jornada e alteração dos turnos ininterruptos de revezamento. É como falava o saudoso Arnaldo Sequinde, é uma flexibilização sob tutela sindical, por meio de normas constitucionais originárias. Ou seja, o exercício da autonomia privada coletiva conforma um setor de regulação especializado semi-autônomo. Essas são as palavras do jurista argentino Juan Pablo Muñolo. Há uma semi-autonomia porque existe um controle, uma tutela legislativa de equiparação formal entre os sujeitos da relação de trabalho. E é por isso que a autonomia privada coletiva não é ampla, não é absoluta. E este é o principal ponto de discussão acerca da reforma trabalhista. A liberdade para negociar e regulamentar com limites previstos na própria norma heterônoma estatal, seja na Constituição, seja na consolidação das leis do trabalho, que é a norma infraconstitucional que estabelece os pormenores, mas sempre agregado e interpretado com base no conteúdo constitucional. A autonomia privada coletiva, a negociação coletiva não pode ser ampla. Existem limites, os limites constitucionais postos. Como vimos ontem o ministro Fachin falar, creio que anotando ali, e também muito feliz ao ver brilhante conteúdo jurídico ali
sendo externado para todos nós, abrilhantando esse grande encontro, me chamou a atenção a seguinte frase, eu posso até ter copiado de forma equivocada. Assim dizia: pois onde não há limites, não há liberdade. E se há um excesso de liberdade, não haverá limites. Nos países com tradição romano-germânica, cabe chamar a atenção que a negociação coletiva é um meio de ampliação do diálogo social e dos direitos e garantias fundamentais. É um constante instrumento de contato entre os sujeitos da relação de trabalho, reduzindo os conflitos, ampliando os conhecimentos mútuos, estabelecendo condições específicas de trabalho entre aqueles sujeitos que estão ali negociando. É uma condição espetacular de diálogo social, espetacular para que os sujeitos, numa sociedade democrática, possam apresentar numa mesa de negociação coletiva o diálogo, seus anseios, o anseio do porvir da atividade empresarial diante de uma crise econômica, as necessidades dos trabalhadores com o medo do desemprego, ou o medo também da precarização das relações de trabalho. A negociação coletiva é um instrumento estritamente e, ao mesmo tempo, amplamente democrático, é radicalmente democrático. É um instrumento de contato, é um instrumento de diálogo, e na sociedade democrática é fundamental que tenhamos diálogo. A Lei número 13.467, de 2017, a reforma trabalhista, implementa uma perspectiva que já havia sido tentada antes, que é justamente o comparativo entre o negociado e o legislado. Na verdade, essa não é uma matéria nova, de fato, porque o negociado sempre prevaleceu sobre o legislado. O legislado estabelece um conteúdo mínimo, geral, difuso, para todas as categorias, sejam econômicas, sejam profissionais. Entretanto, o que foi modificado foi justamente a perspectiva e o conteúdo, a matéria a ser negociada e a prevalência de um modelo que até então inexistia no nosso sistema jurídico. Na verdade, e com a devida vênia, uma antítese à perspectiva prevista na Constituição, e como falou o saudoso professor Susequinde, em que havia ali uma possibilidade de flexibilizar apenas sob a tutela constitucional, sob a tutela sindical, naqueles casos previstos inicialmente na Constituição da República. Ou seja, a partir de então, foram criados 2 artigos, e que, desapercebidamente, pode até parecer que estão realmente dando uma amplitude, uma maior liberdade para que sindicatos econômicos e profissionais possam, utilizando-se da negociação coletiva, utilizando-se da autonomia privada coletiva, dessa concessão dada pelo Estado para que interlocutores privados possam estabelecer fontes formais de direito do trabalho, no sentido de ampliar as suas capacidades negociais. Mas o problema não está apenas no procedimento, o problema maior está no conteúdo, está na matéria. O artigo 611-A estabelece que a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei, entre outros, dispuserem sobre. Elenca 15 incisos. Só que, dentre outros, não é um rol taxativo, é meramente exemplificativo e ampliativo. E a interpretação do direito tem que ser, efetivamente, sistemática. Nós temos aqui no artigo 611-B, que constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente a supressão ou a redução dos seguintes direitos. 25 incisos, algumas normas mais ali estabelecidas. Estamos diante da maior ampliação do objeto da autonomia privada coletiva que se tem notícia no país. Nunca, em nenhum outro projeto, nem o da época do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, era nesse sentido. Temos aqui 2 termos, entre outros e exclusivamente. Entre outros, no artigo 611-A, e exclusivamente
no artigo 611b, que abrem um amplo espaço para a negociação das mais variadas normas do direito do trabalho, inclusive o conteúdo do artigo 611-A. Isso talvez vá um pouco mais além da flexibilização, se estabeleça uma desregulamentação, inclusive para normas de ordem pública que estão presentes em toda a estrutura do direito do trabalho, que não estão presentes apenas exemplificativamente no artigo 611-A, nem exclusivamente no artigo 611-B. Ou seja, o que não está no artigo 611-B poderá ser negociado pelos sindicatos. E, dentre essas outras possibilidades, um sem fim de normas de ordem pública, de interesse público, ordem pública social. Bem, vejo aqui, então, uma fricção entre as fontes de direito do trabalho, que, na sua interpretação, deverá prevalecer a que for mais favorável ao trabalhador, como o próprio princípio da disciplina jurídica, princípio da norma mais favorável, presente de forma direta ou indireta, implícita ou explícita, no conteúdo do artigo 8º e 444 da CLT, que servem, seja para uma anomia, seja para o conflito positivo de fontes de direito do trabalho. Enfim, como falei, a hermenêutica precisa ter como base o elemento constitucional. E me parece, diante desta realidade trazida pela reforma trabalhista, que existe um descompasso entre o interesse coletivo defendido pelo sindicato e os interesses individuais da categoria. E isso pode ser uma consequência, melhor dizendo. A partir do momento em que os sindicatos podem negociar as mais variadas condições de trabalho, as mais variadas condições específicas de trabalho, pode haver um descompasso, uma ruptura entre o interesse coletivo defendido pelo sindicato e os interesses individuais dos sujeitos que compõem as respectivas categorias. As negociações coletivas podem vir a defender identidades próprias de sindicatos e não das suas respectivas categorias. Essa é uma consequência que pode estar presente neste modelo de negociação coletiva mais amplo. Há uma perda, como consequência, da homogeneidade de interesses diante da perspectiva de redução das condições mínimas de equiparação formal entre os sujeitos da relação de trabalho. Por sua vez, o sindicato profissional fica num entredito, existe uma crise inclusive de representatividade e de confiabilidade, porque não há vantagem alguma de abrir uma negociação coletiva com a perspectiva de modificação do conteúdo mínimo de proteção social previsto em lei. Qual a justificativa para isso? A manutenção dos postos de trabalho? Enfim. Por sua vez, o que não é de hoje, diga-se de passagem, os sindicatos também passam por uma crise de representatividade, por vários motivos, seja pela ampliação dos modelos atípicos de contratação, e esta é uma realidade desde a década de 90, contrato de trabalho por prazo determinado, contrato de trabalho a tempo parcial, a própria informalidade que não dá ensejo à solidariedade de interesses das respectivas categorias profissionais, mais recentemente, o fim da compulsoriedade da contribuição sindical, de uma vez só, estabelecendo uma nova e quase que imediata cultura de manutenção dos sindicatos, sabe-se lá como. O sindicato, parte da doutrina entende, olha, o sindicato tem que se manter pelos serviços prestados. O sindicato não é empresa, o sindicato é uma associação. O sindicato não tem necessariamente que prestar serviço. Eventualmente pode prestar serviço. O artigo 514 da CLT não foi recepcionado pela Constituição. Não cabe. O artigo 592, tenho minhas dúvidas também, porque estabelece funções sindicais que, na verdade, não são de entidades representativas de interesse de classe, não são funções representativas ao teor do conteúdo do artigo 8º, inciso 3. Já me dirigindo ao final, acabo
por vislumbrar, diante dessa situação, a deterioração da capacidade de diálogo dos sindicatos de trabalhadores. O que é que vão dialogar? Agora, dialeticamente, isso é uma característica da pós-modernidade, esta ampliação da possibilidade de negociação acaba por ser uma liberdade dada aos sindicatos. Mas me parece que esta liberdade é uma liberdade que aprisiona, que estabelece o sindicato numa condição de defensiva a cada momento, sem possibilitar-lhe aquela perspectiva de melhoria da condição social prevista na Constituição da República. Na ampliação, na expansão dos direitos fundamentais, o princípio da expansão aí presente também. Já concluindo, observo que nesta hermenêutica sobre a possibilidade ou não da disponibilidade do direito das categorias levado a cabo na negociação coletiva pelos sindicatos, devemos levar em conta o artigo 5º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que na aplicação da lei deverão ser atendidos os fins sociais que dirige e as exigências do bem comum. Me parece que, nesse momento, existe uma perspectiva muito mais no aspecto da remercantilização da negociação coletiva do que mesmo da proteção social. Uma ruptura do equilíbrio existente entre os sujeitos da relação de trabalho por meio deste democrático instrumento de negociação coletiva. O artigo 5º, a linha D da Convenção número 154 da Organização Internacional do Trabalho, que o Brasil ratificou, trata também, entendo, da inaplicabilidade, da impossibilidade da disponibilização, pelo próprio princípio da indisponibilidade, da irredutibilidade, o princípio da irrenunciabilidade da própria atividade representativa sindical, porque há um caráter impróprio de tais normas dos artigos 611-A e 611-B, porque estabelece, a certo ponto, uma possibilidade de se negociar um conteúdo inferior ao conteúdo de equilíbrio já presente na legislação do trabalho. E esse conteúdo de equilíbrio é um conteúdo de manutenção da dignidade do trabalhador. Por sua vez, o próprio artigo 4º da Convenção número 98, que o Brasil também ratificou, leva à consideração que não pode se aplicar, não pode se observar a disponibilidade, porque o pleno desenvolvimento social, como movimento expansivo do direito do trabalho, não está presente. O tempo já me esgota e tenho apenas mais 55 slides. Brincadeira, claro que não. O que eu digo aos senhores, há uma ressignificação da negociação coletiva, com finalidade inversa à pretendida originariamente pela Constituição. Um expansionismo da autonomia privada coletiva, e uma ampliação das liberdades condicionadas estabelecidas em defesa da ordem pública social. Aqui eu peço ajuda ao estimado amigo Mário Armendi Arigon, ilustre jurista uruguaio. Uma mudança daquele modelo ordinário de direito do trabalho, um modelo de equilíbrio, um modelo que, sob intervenção legislativa, estabeleceu condições democráticas de diálogo social, de manutenção da paz, de ampliação dos espaços de diálogo, de convivência, para um modelo extraordinário de direito do trabalho. Um direito pós-industrial do trabalho ou um direito pós-moderno do trabalho. Concluo com a frase do meu estimado, na Espanha falamos, estimado, querido maestro, Eu fiz meu doutorado, meu pós-doutoramento na Espanha com o Dr. José Luís Monereu Pérez, que assim sintetiza o momento em que vivemos. Estamos diante de um novo modelo de direito flexível do trabalho, assentado em uma intensa remercantilização do trabalho e a deterioração dos instrumentos de poder sindical e de uma acumulação pela despossessão do público em favor de interesses e organizações privadas. São temas que eu gostaria de apresentar, de trazer à reflexão, e ficaria muito feliz se pudéssemos dialogar. A todos, muito obrigado.